Olá, sou Isabelle Neri, jornalista, artista visual, gravurista e poeta brasileira, radicada no Porto, com formação em fotografia, gestão ambiental e curadoria. Desenvolvo uma pesquisa autoral em estilogravura, explorando memória, território e o universo feminino. Minha produção une palavra e imagem entre o gesto gráfico e a poesia. Colaboro com a revista espanhola About Magazine e participo de exposições no Brasil e na Europa. Hoje eu vou entrevistar Ângela Cardoso, uma figura relevante no fortalecimento das relações culturais entre brasileiros no exterior. Atualmente radicada em Bruxelas, durante os 2 anos em que esteve à frente do CRBE, Conselho de Representantes de Brasileiros no Exterior, destacou-se por uma gestão voltada à valorização da identidade brasileira fora do país, promovendo iniciativas que ampliam o acesso à cultura e reforçam os laços comunitários. Sua atuação foi marcada pelo incentivo à participação ativa da diáspora brasileira, com projetos que atravessam fronteiras e mantêm vivas expressões tradicionais, como é o caso do Penduriconta, iniciativa que segue ativa no ambiente digital, reunindo brasileiros em torno da leitura e partilha da literatura de cordel. Ângela deixa como legado uma gestão que alia articulação institucional, sensibilidade cultural e inovação nos formatos de difusão artística. Bem-vinda, Ângela. Conte para nós como foram os seus 2 anos à frente do CRBE e quais foram os maiores desafios e também as conquistas que consideram mais significativas. Olá, boa noite. Bom, boa noite aqui em Bruxelas. Como vocês sabem, a gente tem gente no mundo inteiro. Boa noite, bom dia, boa tarde, porque essa é a vantagem da nossa diáspora, a gente nunca sabe em que horário estão as pessoas. Nosso trabalho dentro da Mesa da Cultura, né, eu estava no CRBE e ainda estou, porque o mandato ainda está acabando desses 2 anos, na área da cultura, coordenação da cultura. A nossa intenção foi continuar um trabalho que a gente já havia iniciado desde a época da pandemia com o projeto do Penduriconta e também divulgando tudo que chega até nós como trabalho de pessoas da nossa comunidade, né, que é imensa, é muito plural no mundo inteiro, todas as mensagens que chegam para nós tentando colocar visibilidade em tudo que chega como exposições, como concertos, como festivais, tudo que os brasileiros participam, que chega até nós, a gente sempre tenta multiplicar, partilhar, dar visibilidade, porque é assim que as pessoas vão conhecer tudo que o Brasil tem. Nunca vai conseguir ser extenso o suficiente, mas a gente tenta fazer o melhor possível, e a nossa intenção é sempre essa, de multiplicar tudo que a gente recebe, para que as pessoas tenham uma noção, não só em termos dos países onde nós estamos vivendo, mas também da nossa própria comunidade, intramuros mesmo, porque nós já temos 4 gerações, às vezes, brasileirinhos que nasceram aqui, 4ª, 5ª geração para alguns países, e é interessante que eles vejam tudo que a gente tem. Né? Um desses projetos foi a questão do Penduriconta, que a gente fez na época da pandemia, justamente no momento onde a gente não podia nem se ver. Essa questão da cultura, a cultura foi tudo que sobrou para nós, né? Ninguém podia mais fazer nada, então as pessoas podiam ler, as pessoas podiam ouvir música, as pessoas podiam ter contato com o quê? Com a cultura, foi tudo que restou. Foi um momento em que foi duro para muita coisa, mas mostrou a necessidade e a beleza da cultura, é o que ela salva a gente. Imagina a gente não ter nada para ler, nada para ouvir. Já pensou que coisa triste, né? Então, essa iniciativa do Penduriconta foi um projeto que a gente tentou colocar em prática justamente tudo o que a gente podia fazer, que era, já que a gente tinha um computador, foi entrar em contato com, sobretudo no início, na primeira edição, foi só com membros do CRBE, que vivem em países diferentes e cada um pôde escolher um trecho do seu cordel preferido. Então, tinha gente no Japão, gente na Argentina, gente nos Estados Unidos, em Boston, Nova York, enfim, várias cidades pelo mundo afora. E com isso a gente conseguiu fazer a nossa primeira edição. Eu pensei até que ia ser só uma, mas a surpresa foi que todo mundo gostou muito. Vamos de novo. E o projeto cresceu e, né, abraçou o mundo. E foi crescendo, e foi mudando, e foi enriquecendo, né?
ao ponto que, eu não me lembro agora o nome da revista, mas você certamente vai mostrar para nós, que a gente fez em 2024, que foi assim Sim, incrível, porque chegou até a ter interesse numa revista de sim. mostrar esse trabalho. Qual foi a Eu tenho revista? aqui é a revista About Magazine, que é Ah, uma olha, revista espanhola com sede em Barcelona. E na ocasião contamos aí com a entrevista da Ângela e da Luísa, né? Então, temos aqui onde elas abordaram a questão do trabalho do pendura e conta, aí tem estilogravura. Na altura, foi uma homenagem ao cordel do Pavão Misterioso, então teve a Chilo, do Valdério, que até teve uma exposição virtual também, uma galeria online, e aí tem as minhas estilogravuras e também o trabalho do Valdério. Então, isso é um reconhecimento do trabalho, o fortalecimento da cultura brasileira fora do país. É uma forma também de nós, brasileiros, de certa forma, nos abraçarmos e mantermos esse laço com a cultura. E, Ângela, e como que você avalia o impacto de poder levar essa tradição para o ambiente digital e para a comunidade brasileira no exterior? a gente fez uma espécie de configuração 2.0, vamos chamar assim, porque o cordel nada mais era do que ir para as ruas, né? Ele ia para as ruas, literalmente, papeizinhos e tal, ele ficava pendurado, ou seja, por isso que ele se chama pendura e conta, porque você tinha o papel que ficava pendurado e as pessoas iam lendo aqueles textos. Então, a gente fez isso de maneira virtual e com o impacto que a gente desejava que fosse maior, porque assim a gente pode estar, ao mesmo tempo, mostrando, como eu disse, com pessoas no Japão, onde a diáspora estiver. E ela vai ter esse trabalho também para a gente, né, de multiplicar as pessoas que vão ver. A gente grava e aí depois ela cria pernas e vai andando. Então, a gente teve, por exemplo, quando a gente fez o Pavão Misterioso, teve também membro da comunidade, né, da diáspora brasileira na África, que também pôde mostrar, né, lá na África do Sul, para pessoas que algumas nem nunca tinham visto. E a gente, às vezes, não se toca da riqueza que a gente tem. E as pessoas ficam, uau, não sabia que tinha, que interessante, não sei o quê. Então, isso tudo faz com que a gente possa mostrar o que o brasileiro tem. Né? A gente tem aquela coisa, o que a baiana tem. No nosso caso, a gente tenta ver o que o brasileiro tem. E tem muita coisa para mostrar. Né? E o que eu tentei fazer durante esses 2 anos, e geralmente eu já fazia de antes, e a minha intenção é continuar fazendo, é sempre multiplicar o que os brasileiros me trazem, quando eu sei de alguém que está fazendo alguma coisa, ou às vezes eu sou cara de pau, eu vou me inserindo nos trabalhos, entendeu? E vou multiplicando, falando de tudo que está sendo feito, seja aqui, seja na Irlanda, seja onde for. Eu crio projetos também na associação que eu tenho, mas a ideia do CRBE é sempre que ela entre de apoio, como, por exemplo, nós vamos fazer um trabalho agora que o CRBE está como apoiador, por quê? Porque tem membros que são do CRBE que estão nesse projeto também. Então, nós vamos fazer o Provocarte no Japão, onde a gente vai poder contar com a Dolores, que é de Toronto, a Zaine, que também faz parte do Conselho de Berlim, que também, né, na Alemanha também tem gente, tem também o Miguel, que está lá no Japão, que é ex-membro do CRBE, mas sempre colabora com a gente quando é necessário. Então, a gente tem assim essa vantagem de ter contatos com várias partes do mundo, com comunidades diferentes, e mostrar todas essas pontes que a gente vai criando. Então, a gente vai tecendo, né, na nossa teia, mais do que uma Sim, teia, a gente vai colocando, né, aquilo tudo que a gente pode, mostrando tudo que as pessoas fazem. O Provocarte nada mais é do que levar artistas que estão fazendo artes plásticas ou que são escritores. A gente mostra as capas de livros, a gente mostra algum trabalho que eles desejam mostrar nos lugares onde a gente vai. Ano passado a gente fez em Paris, foi muito engraçado, porque as pessoas
a gente parecia que a gente também era, como é que se diz, ponto turístico, porque todo mundo fazia foto da gente, então, muito engraçado. A gente passava para fazer o nosso vídeo, mas as pessoas nos fotografavam também. Não sei como é que vai ser no Japão, que eles são mais fechadinhos, né? Mas, enfim... Quando vai ser no Japão? Nós vamos para o Japão fazer isso em Tóquio e Kyoto. Uhum. A gente vai eu vou chegar lá dia 9, mas, bom, o dia que você chega, você não faz muita coisa. Dia 10, nós já temos um encontro, justamente, né, por isso que eu coloco sempre a questão do CRBE, que está apoiando a gente, como eu disse, membros que fazem parte ou que fizeram parte do CRBE e que continuam colaborando com a gente. A gente vai estar numa biblioteca, numa cidade onde tem uma maior concentração de brasileiros, que se eu não vou pronunciar muito bem, não, mas eu acho que é Guma, que fica perto de Tóquio. A gente vai estar lá nessa biblioteca, onde a gente vai levar alguns livros que vão ser doados, são livros em português, porque justamente é uma biblioteca que ela tem em japonês e em português, na mesma biblioteca. Duas pessoas vão lá falar dos livros delas, que é a Dolores e a Zaine, né? Uma de Berlim e a outra de Toronto. Eu vou levar uma coletânea de um outro grupo que também, volta e meia, faz coisas com a gente no CRBE, que é a Rede Sem Fronteiras, que também está apoiando esse projeto. Então, como eu disse, a gente tenta multiplicar, a gente soma para multiplicar. Essa é a nossa intenção, essa é a minha intenção, e é isso que eu quero continuar podendo levar, mostrar as coisas que o Brasil faz, mostrar as coisas que os brasileiros têm e que poderia ainda ser melhor ainda, quando mais a gente consegue encontrar pessoas, mais a gente vai poder ir para frente. E, Ângela, vivendo em Bruxelas, como você percebe o papel das iniciativas culturais brasileiras na Europa? E que caminhos ainda precisam ser explorados para fortalecer essa presença? Bom, agora eu vou bancar a chata, não tenho como evitar isso, já que você perguntou, então vou falar, né? É o seguinte, eu acho que o que acontece é que... Lembra de uma música, Querela ou Querelas do Brasil, que a Elis Regina cantava? O Brasil não conhece o Brasil? Sim. A gente ainda está nessa música, viu? A gente não saiu dela, não. A gente continua na mesma música. Porque a questão é que o Brasil que está no Brasil, não é que ele nos ignora, não é isso. É que ele nos ignora no sentido de que realmente ele não sabe que a gente está aqui. Ele não sabe que a gente está aqui. Então, o que acontece? Quando o Brasil que eu digo em termos de governo, em termos de instituições brasileiras, quando elas saem com alguma coisa do Brasil, elas pegam o que tem lá. Mas elas não valorizam os brasileiros que estão aqui. Não por maldade, ou porque não querem fazer, ou porque estão de mal com a gente, faz favor, não é isso não. Mas realmente não conhecem o Brasil. Eles ainda não estão acostumados a trabalhar com a diáspora brasileira. Eu acho que esse é um trabalho que a gente ainda vai ter que continuar fazendo, batendo o martelo, e isso vai um dia conseguir mudar. A gente não sabe quando, mas a gente não pode alargar o osso, né? Isso eu me recuso. Então, a gente vai continuar insistindo, perturbando, insistindo, falando, dizendo eu estou aqui, olha eu aqui outra vez, porque é a única solução que a gente tem. Mas é estranho porque é uma forma de invisibilidade. Somos brasileiros, existimos fora do Brasil, né? E fazemos parte do nosso país, mesmo não estando na nossa terra. Em 2015, eu fiz uma coisa muito feia, mas eu não tive como resistir, que foi durante uma reunião muito grande, com muitas pessoas, dignatários, né, aquela coisa toda, em que disseram assim para mim, não vou dar nomes de instituições, não, mas nosso departamento foi cortado de 70% do orçamento. E aí, eu nunca vou esquecer, a gente tinha uns nomezinhos para colocar assim na frente, né? E eu estava com a cidade de Bruxelas. Aí eu levantei o meu papelzinho, Bruxelas. Aí a minha colega que estava do lado, que era de Colônia, que era a letra logo a seguir, ela já me conhecia, ela falou assim, Ângela, o que você vai falar? Aí eu peguei e falei, realmente é muito triste, você, né? Você está trabalhando numa coisa e, de repente, vocês têm cortado assim, o orçamento em 70%, é muito difícil trabalhar. Mas e antes vocês não faziam nada para a gente, por quê? Foi um silêncio sepulcral. Foi um silêncio. Aí alguns tinham vontade de rir, mas não podiam, não ficava bem, né? Eu estou esperando a resposta até hoje, nós já estamos em 2026, eu nunca tive a resposta, tá? Mas é só para te dizer que realmente o que acontece é isso, nós não temos essa visibilidade como deveríamos,
E, sobretudo, o que eu acho mais triste é que nós já somos mais organizados do que antes, deveria já estar melhor, eu acho que já poderia estar melhor, mas não é por isso que a gente vai desistir. Então, não adianta só reclamar. Reclamar é muito fácil, a gente sabe fazer isso, mas vamos ser construtivos. Então, como é que a gente é construtivo? Continuando a fazer coisas, continuando a mostrar o que a gente pode fazer e também criando pontes, como, por exemplo, tem um projeto também que eu já fiz há algum tempo, que é El Mitrai, que são só mulheres fotógrafas, né? Essas mulheres fotógrafas com quem eu trabalhei, eu misturava brasileiras que estavam no Brasil e brasileiras que estavam fora do Brasil. E com isso, você consegue fazer com que elas mesmas digam que a gente está aqui fora. Isso é uma maneira de você começar a fazer as coisas. Porque se você também só se fecha dizendo que você está aqui, ninguém está me vendo. Não, você tem que criar alguma coisa. Então, eu vou tentando, né? E eu sozinha, não, eu vou tentando, enchendo o saco de muita gente em volta para poder empurrar bastante gente. A Luísa, que está aqui assistindo a gente, com certeza, a Luísa Monteiro, que está lá em Amsterdã, ela sabe muito bem como é que funciona. A gente perturba, e eu sou uma perturbadora muito grande, porque eu não desisto das coisas facilmente, não. Então, a minha intenção é continuar sendo perturbadora de verdade, continuar criando essas pontes, essas teias de aranha que a gente faz, com instituições do lugar onde eu vivo, mas também em outras cidades. A gente já teve, como a gente vai agora nessa biblioteca no Japão, a gente teve ano passado, não, mentira, ano retrasado, nós estivemos em Cork, na Irlanda, que é a segunda cidade da Irlanda, dentro da biblioteca da cidade da Irlanda, e foi muito bem recebido o projeto. A gente estava lá com uma outra pessoa que é membro também do CRBE, que é o Cinema, que está lá em Zurique, e ela viu o quanto as pessoas gostaram da iniciativa e ainda disseram que quando vocês quiserem voltar, isso é muito gostoso, quando você vê que alguém te diz que gostou do que você está fazendo. A gente ia ficar lá uma semana, a gente ficou um mês. Eu não fiquei, não, mas as obras ficaram durante um mês, porque eles queriam que ficasse por um festival. Eles não sabiam que iam gostar tanto, então eles só tinham dado para a gente uma semana, mas deram mais. Então, essas coisas, quando acontecem, você poder mostrar as fotógrafas, no caso, que eram mulheres brasileiras, num espaço como aquele, que é uma coisa institucional, e que gostou do trabalho que elas estão fazendo, nossa, isso é muito enriquecedor. Então, eu acho assim, o CRBE tem essa possibilidade de dar apoio a iniciativas, não só que eu crio, mas que outras pessoas criam, e que, se são boas, a gente vai continuar falando, porque só assim é que a gente vai continuar perturbando, né, e multiplicando para que o Brasil passe a conhecer o Brasil. Não só dentro dele, mas o Brasil que vive com a gente aqui fora. Porque a gente na verdade, nós todos, brasileiros que vivemos fora do Brasil, nós somos os verdadeiros embaixadores do Brasil. Porque é muito bonito você vir aqui com um trabalho que foi feito, que um monte de gente fez, mas na hora do vamos ver, quando você está dentro do lugar que você mora, eu, por exemplo, na empresa onde eu trabalho, eu sou a única brasileira. Quando vão falar comigo, é a brasileira. Eu tenho uma bandeira na minha cabeça, então é bom me comportar bem, porque senão vão falar que o brasileiro não é bom, entendeu? E isso é para tudo. Então, os embaixadores do Brasil somos nós, os verdadeiros, aqueles que contam, porque assim a imagem que a gente vai dar é a imagem que o estrangeiro vai guardar do nosso país. Exatamente. E a gente tem muita sorte que não é à toa que muita gente quer conhecer o Brasil, porque gosta da gente. A gente tem defeito à beça, mas as pessoas gostam da gente, porque a gente trabalha, a gente pode reclamar, fazer um monte de coisa, mas, no geral, podem contar com a gente. Se a gente diz que a gente vai fazer, a gente vai fazer. Se a gente diz que a gente está fazendo um trabalho para uma pessoa, a pessoa sabe que a gente vai terminar no prazo que a gente deu. Então, nós somos pessoas responsáveis. E, ainda por cima, com a cultura que a gente tem, que é pluralíssima, que é belíssima, nossa música, nossos artistas plásticos, nossos artistas de cinema, agora, então, mais do que nunca. Sim. O que a gente tem para mostrar é tão vasto que como ignorar a gente? Por isso que essa música, eu espero que um dia ela não seja mais atualizada, entendeu? E que o Brasil pare de dizer que não conhece o Brasil. Vai conhecer, sim. Vai ter que conhecer. Sim, e, Ângela,
o que você imagina os desafios e o futuro dos projetos culturais e, principalmente, qual o destino do Pendure Conta? Olha, o Pendure Conta, esse ano de 2025, infelizmente, nós tivemos problemas técnicos e a gente só vai poder mostrar ele agora em 2026, no final do ano. Foi uma pena, porque ele está lindo. Quando as pessoas verem, vão ver que esperaram, não foi à toa. Ele está sob medida, ele está muito bacana. A gente tem tanta gente querendo participar a gente vai ter que fazer em 2 dias, porque é muita gente. E ele está muito lindo. Então, a gente vai poder mostrar no final do ano e é continuar. O que a gente vai ter que melhorar é essa questão de talvez conseguir alguma verba que a gente não conseguiu institucionalizar, uma verba fixa para não acontecer esse tipo de problema técnico que houve com a gente e que a gente não pôde remediar a tempo para poder passar. E com os novos desafios que vão aparecer, são coisas novas que vão aparecendo, por exemplo, agora com a questão da inteligência artificial, que tenha, como se diz em francês, à boire et à manger, né? Para beber e para comer. Tem coisa muito boa que pode sair disso e tem outras que vão ser terríveis e que a gente vai ter que ter muita atenção. Então, nosso futuro agora é ter essa atenção redobrada com os direitos autorais. Para quem trabalha na cultura, os direitos autorais são realmente algo, é um assunto muito importante que a gente não pode deixar para lá. A gente vai ter que consultar muita gente da área jurídica para a gente poder saber como agir daqui para frente, não deixar passar coisas que não podem ser deixadas de lado, porque todo mundo se preocupou muito com a questão do direito do uso de imagem, mas agora a gente vai ter que ter a questão do uso de imagem, mas também a questão do direito autoral, porque com a inteligência artificial, para quem trabalha no meio da cultura, vai ser um desafio muito grande que a gente vai ter que levar. E como CRBE, eu espero que a gente possa procurar pessoas que sejam boas nesse assunto, para a gente poder difundir o máximo possível de informações que sejam úteis, práticas, para ajudar as pessoas que trabalham nessa área. Obrigada, Ângela, parabéns pelo teu trabalho e que tenhamos aí novidades e um caminho muito promissor. E nós, brasileiros que estamos fora, precisamos urgentemente dessas iniciativas culturais, porque é o nosso alimento, é o nosso respirar, a nossa cultura aqui fora. Então, só o fato de escutar o nosso português, como dizem, hoje eu escutei na rádio, na Antena 2, falando, né, uma brasileira falando, e o locutor disse o açúcar no falar, né? Então, e é isso, dá umas saudades, é estar do outro lado do oceano e nos sentirmos abraçados. Obrigada pelo teu trabalho, e que, né, tenhamos aí boas notícias e que os caminhos estejam abertos para que novos projetos e que o Pendure Conta e tantos outros projetos se fortaleçam e cresçam e nós tenhamos a nossa voz fora do nosso país, mas é fundamental para termos esse grande abraço. Obrigada. Obrigada a vocês, gente. Obrigada pela oportunidade. Até a próxima. Tchau. Obrigada. Tchau.